Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à lição número 99 do livro Um Curso em Milagres. Hoje, o tema principal da lição diz: a salvação é a minha única função aqui. Eu já vou ler um trechinho aqui da lição para a gente continuar a nossa reflexão. A lição ela diz: a salvação e perdão são a mesma coisa. Ambos sugerem que algo saiu errado, alguma coisa da qual é preciso ser salvo, alguma coisa pela qual é preciso ser perdoado, algo que está errado e precisa de uma mudança corretiva, algo à parte ou diferente da vontade de Deus. Portanto, ambos os termos sugerem uma coisa impossível, mas que, no entanto, tem ocorrido, resultado de um estado de conflito visto entre o que é e o que nunca poderia ser. Então, a palavra salvação aqui é a correção do erro, e nós já falamos um pouquinho sobre isso em algumas das lições passadas. Então, o objetivo é corrigir o nosso erro de interpretação da nossa realidade. Então, claro, nós viemos, de uma cultura, nós fomos ensinados desde criança, de acordo com cada uma das nossas culturas, de acordo com o nível de conhecimento e consciência dos nossos pais. Tudo isso influencia no tipo de vida que cada um de nós levamos. Mas enquanto estivermos identificados apenas com a matéria, enquanto a gente acreditar que somos aquele ser que a gente vê na frente do espelho, nós estamos enganados com relação a quem nós somos. Então, todas as lições, elas nos levam a uma profunda reflexão sobre essa verdade de quem nós somos. Então, aqui a lição diz que, olha, compreender isso é a sua salvação. Buscar esse entendimento é a sua salvação. E essa salvação é o fim do sofrimento, é o fim da dor, é o fim da separação. E aí não pense você que a dor, o sofrimento que acontece na sua vida, ela vem porque você é vítima seja da cultura, do sistema. Não, todo sofrimento, todo conflito que chega na nossa vida é uma ferramenta. A gente tem que olhar para ele como uma ferramenta. É uma ferramenta que está nos mostrando o que ele está falando aqui. Olha, algo está errado. Você só está sofrendo porque algo está errado na sua interpretação, na sua percepção sobre a vida, sobre quem você é. Porque, como ele diz aqui, a vontade de Deus ou a criação, ela é perfeita. Então, dentro da perfeição da criação do Criador, não existe o sofrimento. Não era para existir o sofrimento. Porque ele criou tudo a partir da sua essência, que é puro amor. E aí a gente se engana muito na nossa vida, né? Quando a gente fala assim, ai, mas isso aconteceu porque era da vontade de Deus. Foi da vontade de Deus. Isso também é um erro de interpretação da nossa vida, porque nós estamos aqui como criadores da nossa realidade. E Deus jamais ele iria querer o nosso mal, querer o nosso sofrimento. E Deus, quando a gente fala de Deus, a gente precisa também se lembrar sempre que Deus é apenas energia, vibração, frequência, não é um ser. Não tem braço, não tem perna, não tem forma. Por isso ele é onisciente, onipresente, onipotente, porque ele é tudo que há, a energia primordial. Então tudo é energia primordial. Essa energia primordial, ela é perfeita. E aí o que torna a realidade a imperfeição são os nossos sistemas de crença. Então eu nasci perfeito, você nasceu perfeito.
Todos nós nascemos perfeitos. Olha para uma criança quando ela nasce, ela é perfeita, ela é inocente, ela é puro amor, ela não guarda mágoa, ela não tem ódio, né? Ela começa a desenvolver esse sistema de sentir raiva, de sentir ódio, de fazer diferença, de julgar, lá pelos 3 anos, dos 3 anos em diante, que ela já começa a compreender que ela está numa realidade. E aí ela começa a criar essa realidade de acordo com a informação que ela recebeu. Então, o ódio, a raiva, a ideia de sofrimento, a ideia de vitimização, a ideia de não merecimento e todas as crenças de um ser é implantado, programado dentro do seu processo de crescimento, a partir da sua infância. Mas quando ele chega aqui, ele é apenas o espírito. Ele é apenas o espírito puro, totalmente puro. E aí não tem nada a ver com inocência. É puro no sentido de que a única essência que ele tem é a energia primordial do Criador, que é puro amor incondicional. Então imagina como seria se essa criança fosse educada sempre com esse entendimento, com esse conhecimento. Ela iria ser criadora da sua própria realidade de uma forma totalmente diferente. E a gente vê esse fluxo da vida quando a gente começa a entrar nesse processo de autoconhecimento, que a gente chama de despertar. Esse processo de despertar é você acordar para a realidade de que você é muito mais. Então, quando você começa a ter esse entendimento de que eu sou um filho de Deus e o filho de Deus é perfeito, de que eu sou o espírito, além da matéria, de que eu vivo na eternidade, de que eu estou aqui criando uma realidade a partir, e deveria ser a partir do amor incondicional, que eu estou aqui num processo de evolução, expandindo a nível de universo, porque é essa energia que eu sou que gera a expansão do universo. O universo ele é um constante movimento e nós somos esse constante movimento, agora vivendo uma realidade humana, mas no futuro, quando a gente fazer a passagem dessa realidade humana, a gente vai viver uma outra realidade, talvez não humanos. Então, abrir os olhos para essa realidade de que isso é possível, porque muita gente ainda acredita que Deus criou apenas o planeta Terra e que apenas no planeta Terra existe vida. Isso é um grande engano, um grande engano. E claro, e aí tem pessoas que procuram seres dentro da matéria, dentro da terceira dimensão, porque esquecem que são espíritos. E o espírito você não vê na forma que você deseja ver, com 2 pernas, 2 braços, uma cabeça, 2 olhos. Muitas vezes o espírito ele não tem forma. Não significa que ele não exista. Só significa que na sua percepção de realidade, ele não existe da forma como você acha que é possível, apenas que ele exista dessa forma. Então a gente expande a nossa mente, a gente se abre para o entendimento de que aquela frase que a gente diz infinitas possibilidades é uma realidade do universo. Então a realidade do universo sequer cabe na nossa imaginação, nessa mente limitada humana. Então acreditar que você não conhece quem você é de fato, te abre todas as portas para que você vá em busca desse conhecimento. E esse conhecimento de quem você é começa dentro de você. Começa a partir de você perceber, como ele diz aqui, que a tua função aqui não é viver em conflito. Muito pelo contrário, a tua função aqui é criar uma realidade dentro da expectativa do espírito, dentro da visão do espírito. E aí a gente precisa compreender essa visão do espírito a partir do sentir. Então, claro, você já deve ter alguma experiência na sua vida onde você se conectou de uma forma tão profunda com esse espírito
que ele te trouxe sentimentos e emoções que você nunca tinha experimentado antes na sua vida. Pessoas vivem verdadeiros milagres dentro de uma conexão com a sua essência, com a sua divindade. Então, é possível para todo mundo a partir do momento que a pessoa esteja aberta para esse conhecimento. E aí, uma das coisas que a lição aqui não fala, mas eu estou acrescentando, é a questão da liberação do medo. A maioria das pessoas tem medo de saber quem verdadeiramente é. Por conta das crenças, da forma que foi educado. Muitas vezes, quando você fala em espírito, tem pessoas que têm medo do espírito, porque foi educado de uma forma a compreender que o espírito é algo ruim, que o espírito é algo que faz mal. E aí, aqui a gente está falando de luz e sombra. Existe o espírito que ele está perdido, que ele não sabe quem ele é e que sim, ele se torna uma sombra, um obsessor, por exemplo. O que é um obsessor? É um espírito desencarnado que ele não compreendeu quem ele é. E aí ele está aqui ainda entre nós, vivendo e incomodando outras pessoas, porque ele também precisa sobreviver, então ele precisa se alimentar da energia de um ser vivo. Mas ele é um espírito, então ele também precisa de salvação. Ele também precisa entender que a única função dele também é a salvação. E aí, quando ele compreende isso, ele se torna a luz, porque ele sai das sombras, se torna a luz e passa para um outro processo. De repente, ele nasce de novo numa nova realidade, ou simplesmente ele evolui, ele vai para um outro processo de vida, de experiência. E vida nem sempre é o que acontece aqui no planeta Terra. Vida pode ser num outro sistema, num outro nível multidimensional, numa outra dimensão, numa outra realidade. Lembra? Infinitas possibilidades, infinitas realidades. A gente só enxerga uma, a gente só acha que existe uma. E esse achar que só existe essa realidade é a grande barreira que impedem que a maioria das pessoas evoluam no seu processo de consciência. Então, o que a lição traz hoje é uma lição que precisa ser lida também, porque ela tem bastante informação, mas a base que eu tô tirando para a minha reflexão, para a nossa reflexão aqui do dia, é esse entendimento. E aí eu vou passar aqui para o que ele pede para praticar no dia de hoje. Então, a frase principal que a gente vai trabalhar nela para o sentir, para o absorver da informação, diz que a salvação é a minha única função aqui. Deus ainda é amor e isto não é a sua vontade. Então ele diz assim, olha, Deus ainda é amor, o que significa que tudo aquilo que não é amor não é a sua vontade. Então, o conflito, o medo, a insegurança, o não merecimento, todas as suas crenças, a ideia da separação, a ideia de que você só existe aqui e depois morreu, acabou, tudo isso não é a vontade de Deus. Então é isso que nós estamos olhando para essa lição de hoje. Então, olhe para Deus como aquele que vive na eternidade, sem forma, e olha para você como o filho dele que também vive na eternidade sem forma, mas que nesta realidade está vivendo uma experiência numa forma chamada corpo por um tempo limitado, curto e necessário para o seu processo de evolução. Você vai sair daqui, desse estado de forma, e você vai para uma outra realidade, talvez num outro estado de forma, mas no contínuo processo de evolução, no movimento eterno do espírito, que é o movimento de evolução criador. Todo espírito, e existe só um espírito, mas
toda parte desse espírito que está se experimentando, está fazendo o processo e o movimento de evolução contínuo do universo. É dessa forma que a gente precisa aprender a nos enxergar. Porque quando a gente se enxerga dessa forma, a gente percebe o grande poder e a grande responsabilidade que está nas nossas mãos de curar este mundo, curando as nossas mentes. O que precisa ser curado, como ele diz aqui, o que precisa ser salvo, o que precisa ser perdoado é a nossa própria mente. E a mente é só o que há, como diz a lei do mentalismo. O universo é mental. Então, quando você cura a sua mente, você cura a sua realidade, você cura a sua existência, você cura a sua interpretação, você cura a sua percepção de quem você é e do mundo em que você vive. A cura acontece a partir da cura da mente. Então, é isso que nós estamos trabalhando aqui nessa lição de hoje. Então é um preparo para esse processo de evolução. E alcançar isso requer a prática. Não adianta eu ficar aqui falando o tempo todo se você não praticar, se você não experimentar. E foi porque um dia eu experimentei esse processo, foi porque um dia eu pratiquei esse processo que hoje eu estou aqui falando desse processo. Porque funcionou para mim e tem funcionado para mim. Então, hoje eu sou totalmente diferente do que eu era há 5 anos atrás. Totalmente diferente. Hoje eu olho para o mundo e olho para quem eu sou de uma forma totalmente diferente. E isso foi a minha cura. Eu ainda estou no processo de cura? Claro! Enquanto eu estiver nessa existência, eu estou no meu processo de cura, de evolução. Eu estou evoluindo. Mas eu estou construindo uma vida melhor a cada dia baseada nesses princípios, baseado em acreditar que eu sou o criador dessa realidade aqui. Eu não estou sozinha, eu estou com o Espírito. E quando eu permito que ele viva a partir deste corpo, porque é ele que precisa experienciar, é ele que me dá o direcionamento, é ele que me ajuda nas decisões. Então eu penso, olha, eu preciso fazer isso, mas será que o ego precisa ou o espírito precisa? Lembra que a gente tem a personalidade humana? Lembra que a gente tem o ego, que são as nossas crenças? Então, esse entendimento me faz fazer escolhas a partir da vontade desse espírito. Porque nem tudo... Tem uma frase que diz assim: neste mundo tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Quando você tem esse entendimento e quando você coloca o espírito para se expressar, então você vai dentro buscar a resposta, você percebe que as suas escolhas, elas são certeiras, sabe? Você vai na escolha certa. Então você para de dar cabeçada, você para de, sabe, de se enganar, você para. Por quê? Você está escolhendo a partir da vontade do Espírito, da sua essência. E aí você se torna muito mais independente com relação a tudo na sua vida. Então são essas mudanças que faz com que você crie uma vida saudável. Uma vida onde você vive a partir da paz, a partir da segurança. Entende? Então, esse é o processo de evolução. Quanto mais você se aprofunda, quanto mais você se aproxima dessa essência, mais você experimenta deste lugar. Deste lugar que aqui ele chama da vontade de Deus. Existe uma vontade, existe um propósito. Não viemos aqui por acaso. E essa conexão com essa essência, com essa verdade de quem você é, que permite que você compreenda este processo. Então é isso que a lição de hoje está propondo para que seja feito. Então, meus queridos, eu desejo a vocês boas práticas, leia toda a lição. Eu não vou ler toda a lição porque ela é uma lição comprida, mas você
dentro do seu processo, leia toda a lição, pega essa reflexão do vídeo, as práticas, a frase, o mantra das práticas e pratique assim como ele está sugerindo aqui que seja praticado. É essa a mudança, é esse o exercício de reprogramação mental diário que nós estamos fazendo. Um grande beijo para você e eu te vejo amanhã.